Pessoal, mais um almoço com TF no ar. Nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira, já jogo do Brasil. Tô sendo ousado, vindo antes do jogo do Brasil, que eu tenho certeza que a audiência não será tão grande como em outros vídeos aqui no nosso canal, porque a galera tá preparando já o churrasco e tal, mas tem a galera que tá trabalhando também. Então, esse vídeo aqui é pra galera que tá conseguindo parar e tirar um tempo para informação importantíssima. Aliás, as duas informações que eu vou passar nesse vídeo, elas são importantíssimas e casam muito com o que eu falei no giro de notícias de hoje, né? São coisas que a gente tem um feeling de apuração, a gente vem conversando com os bastidores. Primeira coisa, caiu um dos transfer bans. Botafogo tinha 6 transfer bans, agora tem 5. Caiu um, vou explicar qual caiu pra vocês. Além disso, Franklin Carvalho, Botafogo, Vasco, trabalhou hoje. Então tá bem perto de continuar seguindo ali como técnico do nosso clube. Então tudo isso dentro desse nosso giro de notícias de hoje, que está em nome de Fute Fanatics. Amigos, chegaram as camisas do Botafogo na Fute Fanatics. Tem a camisa de treino, de camisetinha de treino. Essa eu não vi em lugar nenhum, tem lá na Fute Fanatics. Hoje ou amanhã também nós teremos as camisas 1 e 2 de jogo, a preta e branca e a branca. Vocês poderão comprar na Fute Fanatics e com o meu desconto, TF na Fute. Isso mesmo, 7% de desconto nas camisas do Botafogo. E se você quiser comprar com Pix, mais 10%. Então, somando isso, 17% de desconto. Vocês comprarem as camisas do Botafogo lá na Fute Fanatics. Tanto com o meu cupom, comprando com Pix. 17% somando tudo. Se você quiser comprar parcelado no cartão, beleza, para ser mais fácil, utilize meu cupom TF na Fute para você ter 7% de desconto. Link da Fute Fanatics aqui embaixo na nossa descrição. Vamos lá. Primeiro sobre o treino da manhã de hoje. O técnico alvinegro Franklin Carvalho trabalhou normalmente hoje lá no Espaço Lunier e não dá nenhum sinal de que vai aceitar a proposta do Vasco. Tanto é que acabou a atividade, segundo fontes que eu conversei, ele já trabalhou com a sua comissão técnica planejando os próximos treinamentos. Então ele não está planejando treinamentos lá no CT do Vasco, né? No CT que é Barbosa, se eu não me engano, o ex-goleiro Barbosa, que foi o goleiro da seleção brasileira na Copa de 50. O goleiro que foi, infelizmente, né? A gente vê as coisas aqui no futebol, né? O Barbosa foi um dos maiores injustiçados da história do futebol brasileiro. E o CT do Vasco, se não me engano, é o nome do Barbosa. Se você estiver falando besteira, algum vascaíno pode comentar aqui embaixo. Mas o Franklin Carvalho comandou normalmente a atividade lá no Espaço Lunier. Isso quer dizer que tá tudo normal, né? Porque se ele fosse aceitar uma proposta, ele já teria conversado com o departamento de futebol do Botafogo e ter falado, olha, vou aceitar a proposta do Vasco. E não, né? Vai seguir trabalhando aqui e é legal essa postura do Franklin de não ter feito leilão com o Botafogo, de pedir um aumento salarial. Se o Botafogo quiser dar um aumento para ele, beleza, é outra situação. Mas não fez leilão. A proposta do Vasco é muito maior do que a do Botafogo financeiramente, muito maior, e ele parece que vai seguir no nosso clube, né? Tá pelo menos mostrando isso, né? Porque trabalhou hoje e vai seguir ali trabalhando normalmente lá no Espaço Lunier. Tomara, né, que realmente o Franklin fique para não termos mais uma novela, né? E falem aqui o que vocês acharam dessas questões também do técnico Franklin Carvalho. E vamos para, na minha opinião, a melhor notícia da manhã de hoje. Caiu um dos transfer bans. E foi aquele transfer ban o mais caro de todos, que é o do Thiago Almada. O Botafogo, ele está em processo de recuperação judicial e não é que o Botafogo tenha achado um poço de petróleo e através desse poço de petróleo você vai conseguir pagar todos os seus transfer bans. Não, não tem nada disso. É por causa da recuperação judicial e das conversas que acontecem também. O Botafogo vem conversando com a MLS e você tem dois bans da MLS. Um do Thiago Almada e outro do Santi Rodrigues. E o do Thiago Almada, que era aquele mais oneroso, tombou, caiu. Agora faltam 5. Um, que é o do Juan Cruz, e esse talvez o Botafogo tenha que negociar à parte, você não conseguir colocar na recuperação judicial, pelo menos o Botafogo interpreta assim, interpretava há um tempo, não sei se isso pode mudar, e a FIFA também pode interpretar dessa maneira. E tem o do Santi, como eu falei anteriormente, tem do Arthur Baixolinha, tem o do Vidalba e tem o administrativo, né, que é o quinto transfer ban, que são os transfer bans que você tem ali no site da FIFA. E caindo os transfer bans, meus amigos, aí as coisas começam a melhorar, porque o Botafogo tem negociações que estão acontecendo e falta apenas o quê? A FIFA derrubando todos para o Botafogo avançar e fechar contratações. Porque não tem como você fechar contratações com transfer ban. O Alessandro Brito comentou isso em uma entrevista que ele concedeu ao Portal GE, falando, né, de todas essas questões. Pô, o Cuiabano foi pro Vasco porque você tinha o transfer ban e não teve como você adiantar
a negociação com o Cuiabano e trazê-lo antes, né? Você não teve como fazer isso. E isso vai acontecendo gradativamente, né? A expectativa é que a partir do transfer ban do Almada, outros também sejam retirados e a gente tenha nenhum mais, né? De repente hoje a gente pode ter caído mais um, mais dois, mais três, amanhã, depois da manhã, até lá. Mas nessa semana dá a impressão de que essa parte dos transfer bans, o Botafogo terá avanços. E será muito importante para a gente, né? Será muito importante para o planejamento do Botafogo na temporada, para o planejamento do Botafogo em relação a tudo. Os transfer bans estão atrapalhando o dia a dia do nosso clube em relação aos reforços. Foi o que eu falei hoje cedo. O departamento de futebol não tem culpa se uma negociação está atrasada, se perder um jogador nesse momento, porque você tem um transfer ban. Como no começo do ano, o Cuiabano ser um jogador do Vasco, não foi culpa do departamento de futebol. Pelo Botafogo e pelo Botafogo ter o relacionamento que tinha com o Cuiabano, e se você não tivesse o transfer ban e ele querendo voltar para o Brasil, certeza que o caminho dele seria aqui. Mas você acabou perdendo e quase perde o Medina também. E agora, o Botafogo que tem outras questões que estão sendo conversadas, que estão sendo ajustadas com atletas, e o Botafogo tem trabalhado muito para que nenhuma negociação vaze, porque se vazar alguma negociação, meus amigos, aí ferrou, porque o Botafogo ele pode perder mais jogadores devido a isso. Então, esperar agora, torcer que realmente os transfer bans caiam, torcer que administrativamente a FIFA ela derrube todos esses transfer bans para que o Botafogo, a partir desse momento, comece a pensar nas contratações, comece a finalizar as contratações, porque o departamento de futebol vem trabalhando em busca de uma credibilidade que o John Textor tirou, né, a respeito das negociações. O Botafogo ele teve que trabalhar ali David Bandeira, o Léo Coelho e o Bruno Nossi, junto com o pessoal agora que está ali comandando o Botafogo, no caso o Iglesias, né, o Eduardo Iglesias, de você passar uma credibilidade que você perdeu no mercado. Então esse é o trabalho do Botafogo, é o trabalho incessante do nosso clube, que realmente as coisas aconteçam e que o Botafogo finalmente saia do transfer ban, que a gente consiga finalmente olharmos para frente. E derrubando o transfer ban, eu acho que já vai ser aquele caminho de que as coisas melhoraram. Daqui a pouco a assinatura com a GDA também vai acontecer, entre outras coisas. Meus amigos, minhas amigas, estamos juntos. Devo voltar hoje ali por volta das 8 com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Agora é torcer pro Brasil. Cara, essa camisa pra mim, do Kobe, é muito mais bonita que a camisa da Seleção Brasileira da CBF. Com muita sobra. Não sei o que vocês acham. Tamo juntos, aquele abraço, fique com Deus. Volto, se Deus quiser, mais tarde aqui no canal do TEF com outros conteúdos. Fogo neles. Vejam as camisas do Botafogo na Fute Fanatics. Link aqui embaixo na nossa descrição. E no primeiro